vamos de novo fazer animação no GeoGebra, mas nesse segundo vídeo da semana vamos fazer uma construção um pouquinho mais elaborada, baseada na última atividade que vocês fizeram na semana passada. Então vamos lá. Na semana passada você tem que construir uma figura similar a essa para provar o Teorema de Pitágoras. Essa demonstração do Teorema de Pitágoras, ela se baseia no seguinte: o Teorema de Pitágoras diz que a soma dessas duas áreas, desses dois quadrados, é igual à área desse quadrado que está aqui na hipotenusa. Tá? Então já eu fiz para adiantar aqui essa construção inicial. Tem um triângulo retângulo aqui, ABC. Tá? E posso mexer como eu quiser. Certo? E sempre a área desses dois retângulos vai ser igual à área. Desculpa, a área desses dois quadrados vai ser igual à área do quadrado aqui embaixo. Tá bom? Para provar isso, deixa eu fazer um pouquinho menor aqui a figura. Certo? Vamos colocar aqui umas retas auxiliares, que aí eu fiz também de antemano, que são as retas que contêm esse lado aqui paralelo a esse cateto, esse lado do quadrado paralelo a outro cateto, e a reta que passa pelo terceiro vértice, o vértice de ângulo reto, e a interseção dessas duas retas aqui. Certo? Então, a ideia da demonstração qual é? Provar que a área desse quadrado é igual à área desse retângulo aqui, enquanto a área desse outro retângulo aqui é igual à área desse quadrado. Portanto, a soma das duas áreas dos quadrados menores é igual à área do quadrado maior. Para fazer isso, vamos usar um pouco de conhecimento de geometria, tá? Esse quadrado, como todos os quadrados, também é um paralelogramo. E se eu mexer esse lado aqui do paralelogramo por essa reta, mudar a posição dele para cima ou para baixo na reta, a área do quadrado não muda. A área do paralelogramo continua sendo a mesma. Vamos fazer vários movimentos disso, onde um lado do paralelogramo se mexe na mesma reta que eu contenho, tá? O que não muda a área, para deformar esse quadrado num paralelogramo e depois fazer ele descer até essa posição aqui, tá? Então vamos começar. Eu não quero mudar isso que está feito aqui. Eu quero que esses três retângulos, esses três quadrados fiquem aí. Então eu não vou mudar esse quadrado aqui, tá bom? Então eu vou criar um novo quadrado com vértices em 4 pontos, que eu vou chamar de P1, P2, P3 e P4. Então P1 vai ser o vértice A, P2 o vértice C. Vou criar esses vértices novos porque eles vão mudar de posição depois, então eu não posso usar o mesmo, senão vou perder a função do vértice A, que vai ser o vértice do triângulo. Então vamos lá, vou chamar P1, P2, P3 e P4. Se eu colocar P underscore 1 igual a, então eu vou definir um novo ponto. Vejam ele aqui, P1, certo? Que é igual a o ponto A. Vamos fazer o mesmo, então, era P2 seria o ponto C. Então P2 igual a C. Então tem o P1, P2, P3 viria aqui. Mas quem é P3? Vamos colocar o mouse aqui perto. Vamos ver, olha, esse segmento aqui é o segmento G, que é o segmento que junta ponto C com o ponto D. Como aqui eu tenho o ponto C, então esse ponto aqui tem que ser o ponto D. Então P3, vou fazer aqui P3, tem que ser o ponto D. E por último, se eu pego esse segmento aqui, por exemplo, é o segmento EA, ou esse aqui é D. Portanto, esse cara aqui é o ponto E. Então P4 seria o ponto E. Tá bom? Então eu fiz aqui o ponto P1, P2, P3 e P4. Tá? E agora eu vou criar um polígono, que eu vou chamar de polígono P1, P2, P3 e P4.
Eu posso fazer também usando a ferramenta polígono, tá? Então aqui, P1, P2, P3, vírgula, P4, tá bom? E vejam que esse polígono foi criado aqui, criou ainda 4 segmentinhos, P1, P2, P3 e P4. Vou desenhar esse polígono na cor azul, talvez um azul mais claro. Vamos rechear ele, tá? Deixa eu botar um azul mais escurinho, não gostei desse azul. Tá, esse aqui. Tá bom? Então P1, P2, P3 e P4. Vejam que aqui apareceram 4 novos segmentos que é a beirada desse polígono, e eles chamam P1, P2, P3 e P4 mesmo, só que com P minúsculo. São esses aqui, olha. P1 até P4. Aí marquei todos eles e vamos tirar o rótulo para não atrapalhar nossa figura. Os pontos P1, P2, P3 e P4 eu também vou ocultar depois, tá? Assim, aqui ó. P1, P2, P3 e P4. Mas por enquanto eu vou deixar eles só para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Nossa primeira tarefa é trazer os pontos P3 e P4, arrastar por essa reta até aqui, até encostar nesse pedacinho aqui, tá certo? Então para isso eu vou misturar duas coisas agora. Vamos descobrir quem é esse ponto aqui. Aqui eu tenho, olha, essa reta U é a reta que passa por esse ponto de interseção e pelo ponto C. Se eu vejo ela aqui, ela é a reta JC. Então esse ponto aqui é o ponto J, tá? Vamos mostrar aqui ele, ó. O ponto J é esse ponto de interseção das retas aqui, tá? Depois eu oculto ele de novo, mas vamos manter agora aqui, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que o ponto P3 venha para o ponto J. E o ponto P4 se mantém essa mesma distância P3, sempre acompanha esse movimento para cá, certo? Então vamos fazer duas coisas. Vamos criar primeiro o vetor que vai de P3 até J, tá? Então vamos chamar esse vetor. Veja que tem um monte de variáveis aqui, tem que ter cuidado agora. Mas aqui eu não tenho nenhuma letra minúscula, tenho R. Então, por exemplo, U, V, eu não tenho, tá? Então vamos chamar de U, o vetor. Vamos chamar de U, o vetor P3J. Lembra que vetor, eu escrevi isso como J menos P3, certo? Então se eu faço isso, eu crio um vetor, ele apareceu aqui, tá? Tá meio estranho, mas é o vetor U, que é UJ menos P3, tá bom? Bem, agora eu percebi que eu tenho um probleminha aqui. Daqui a pouco eu vou querer mudar a posição de P3, e quando eu faça isso, o vetor vai mudar junto. Então o correto não é usar aqui J menos P3, mas quem é P3? Nossa definição, P3 é o ponto D. Então o melhor é colocar aqui J menos D. Por quê? Porque P3 começa na mesma posição que o ponto D, mas daqui a pouco eu vou querer mudar ele de posição, então o vetor vai mudar se eu mudar o P3. Então eu vou colocar D que está na mesma posição, mas que não muda, certo? Então por isso U vai ser J menos D e não J menos P3, certo? Muito bem, vamos ocultar esse vetor que está aparecendo aqui, atrapalhando a figura. Eu só preciso saber, não sei por que ele não... Ele não está ocultando, mas eu vou conseguir. Por algum motivo ele não está aparecendo.
Bom, eu vou... Deixa eu ver as propriedades dele. Não estou entendendo por que ele não está aparecendo. Básico. Eu não tenho a opção de eu botar ele por algum motivo estranho que eu não sei qual é. Deixa eu ver se eu faço aqui. Bem, pessoal, eu não sei o que está acontecendo. Assim que eu vou deletar esse objeto e vou tentar de novo. Tá? Vamos ver aqui. U é igual a J menos D. Tá? Ele apareceu aí. Não entendi porque aconteceu, por que motivo ele não deixava antes. Devo ter feito alguma coisa estranha que eu não sei o que é. Que ele não permitia ocultar, mas agora eu consegui ocultar ele. Tá bom? Então eu tenho aqui o objeto J menos D. Outra coisa aqui é que vejam que o meu retângulo ficou acima da linha. E isso é fácil de resolver. Eu vou ver as propriedades dele. E para deixar minha linha sempre na cima, aqui em avançado eu coloquei no layer 2. Então vamos colocar esse no layer camada, tá? Então, o que está na camada 0 está por baixo. O que está na camada 1 sempre aparece acima da camada 0, camada 2 por cima e assim por diante. Então, o que eu fiz foi colocar na camada de baixo, tá? Muito bem. Então, eu fiz o vetor U, que é P3J. Eu quero mudar P3 para a posição J. Vamos dar uma olhadinha aqui na definição de P3. Ele é D, certo? Se eu somar a ele o vetor U, o que acontece? Aqui, ok. Ele veio para cá, certo? D, P3 quem era D, agora é D mais U. Como D mais U fica em J, porque U é J menos D, então ele veio para cá, certo? Se em lugar de U eu botar, por exemplo, 0.5 vezes U, desculpe, ele vem para a metade entre D e J. E esse é o truque que a gente vai fazer. Vamos criar um controle deslizante, tá? Vamos fazer aqui agora vamos criar um controle deslizante aqui. Vamos chamar ele de T. Mas antes, deixa eu cancelar. Antes de eu chamar ele de T, quero confirmar que não existe nada chamado T aqui. Tem T1, que é o triângulo, mas não tem nada chamado T. Então tá tudo bem. Vamos criar um controle deslizante chamado T. Vamos colocar ele aqui. Chama T. E eu vou colocar ele no intervalo de 0 a 1. Ele vai indicar a que distância mais ou menos ele está do D. Tá? E aqui na animação, deixem por enquanto oscilando, tudo bem. Tá, então eu criei um controle deslizante que está entre 0 e 1. E agora eu quero que o ponto P3 ele não seja 0.5 U mais T vezes U. Então na hora que eu mudo o T, ele vai da posição 0, que é no D, até a posição 1, que é no J. E ele faz todo esse caminho. É claro que quando eu estou fazendo isso, estou aumentando a área do quadrilátero. Por quê? Porque o P4 não está acompanhando. Mas agora já eu sei o que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que até copiar e colar aqui, ó. Vamos copiar esse pedacinho e em P4 colocar. Ou seja, P4 que originalmente estava fixo na posição E, agora eu vou somar ele T vezes U. Então se eu mudar o controle, o que está acontecendo é que estou deformando meu quadrado em um paralelogramo cuja base
continua sendo a mesma e cuja altura também continua sendo a mesma, portanto, a área desse paralelogramo azul é a mesma área desse quadrado azul. Tá? Então, ele se deforma num paralelogramo dessa forma aqui. Tá certo? Muito bem. Agora, eu preciso descer com esse paralelogramo para cá. Tá? Eu não sei porquê. Pessoal, olha, eu fiz uma bobagem aqui. Tá? E que bobagem é essa que eu fiz? Eu chamei DU esse vetor aqui, e por isso que estava dando problema antes, mas é que essa reta aqui já chamava U. Certo? Então ela assumiu, porque esse é o cuidado que a gente tem que ter sempre no GeoGebra, tá? Se a gente renomear alguma variável que já existe, então a gente perde a anterior. Então eu terminei perdendo a reta vertical, tá? Que estava aqui, justamente porque eu perdi essa reta porque eu renomeei. O nome dela era U. Então eu vou chamar esse vetor aqui, vamos renomear dv. E em lugar de v apenas, eu vou chamar de v1, porque eu vou ter outros vetores. Então eu vou chamar todo de v1, v2, etc. Então chamei ele de v1. Veja que interessante que agora a GeoGebra entendeu isso e trocou esse U que estava aqui por V1 na definição de P3 e na definição de P4, tá? Então isso é bom, GeoGebra é inteligente para se a gente muda uma variável, mudar tudo o que depende dela ao mesmo tempo. Então vamos fazer a reta U, tá? Eu tinha feito ela aqui, que é a reta que vai por J e C. Eu vou... vamos aqui, só colocar ela também dessa cor cinza e tracejada, tá? Fica igual às outras. Muito bem. E aqui na reta auxiliares, bom, depois eu ajeito isso. Muito bem, já temos isso. Então esse Ctrl T, o que faz é isso. Vejam que se eu animo ele vai fazer a animação que eu quero, deformando o quadrado no retângulo. Tá bom? Como a gente queria. Deixa eu parar essa animação. Tá? Eu não quero animar mais. Vamos deixar aqui. Vamos ver agora qual o segundo passo. O segundo passo é eu descer agora essa reta aqui, formada pelo ponto P2 e P3, até aqui. Certo? Bom, para isso, vamos fazer a interseção da reta U com esse segmento aqui. Tá? Eu vou usar logo a ferramenta interseção, que é mais fácil. Então vamos intersetar a reta U. Eu posso fazer, vamos fazer aqui. Eu criei um ponto chamado K. E eu vou fazer de novo a interseção da reta U, mas agora com esse segmento aqui. E formei um novo ponto chamado L. Esse L eu vou usar daqui a pouquinho. O K vou usar agora. Tá? Então vamos fazer o mesmo. Agora eu quero descer esse segmento aqui. Para descer esse segmento, o ponto P2 que está em C tem que vir até K. Então vamos criar um vetor V2, que vai ser quem? O vetor CK. Não pode ser P2, lembra, porque P2 vai mudar de lugar depois. Tá bom? Então CK seria então K menos C. Vejam ele aqui, tá? Ele corresponde a essa distância aqui. Dá Enter. E eu vou de novo ocultar ele é só vetor auxiliar, tá? Agora, eu não posso usar na definição o próprio T, tá certo? Porque se eu usar o T,
eu vou ter problema depois, tá? Então, olha, deixa eu mudar esse triângulo aqui, o nome que está em T1, vamos mudar para tri. Esse T eu vou renomear para T1, o parâmetro T1. E agora eu vou criar um novo controle deslizante T2. Vamos colocar aqui. Ele é o T2. E vai ser o mesmo, ele vai de 0 até 1. Então, o que eu preciso fazer agora para mexer esse lado aqui, P2 e P3, é tanto o P2 quanto o P3 somar o T3 vezes o vetor, desculpa, eu chamei T3 porque foi um erro, tá, pessoal? Deixa eu renomear aqui. O correto aqui é T2, certo? Então vou somar V2 vezes T2, tá? Então esse aqui já fez esse movimento e agora o T2 vezes V2, vou somar tanto a P2 quanto a P3. Então vamos lá, P2, vamos somar T2 vezes V2, deixa eu copiar isso porque eu também tenho que somar isso em P3. Ok. Aqui, desculpa, faltou T2. Coloquei errado. Pronto, então se eu mexer o T2 agora, ele desce até onde eu quero, que é até o ponto K. Certo? Muito bem, isso foi em P2, mas em P3 eu ainda não fiz. Então vamos Ctrl V, somar. Tem um errinho, T2 vezes V2. E agora se eu mexer em T2, os dois descem juntos. Muito bem, já fiz isso. Só tenho que fazer mais uma vez para que o retângulo inteiro desça agora até aqui, tá? O movimento agora faz com que o P2 venha do ponto K até o ponto L. Então vamos fazer um vetor V3. Veja que todo agora é o mesmo, tá? É só a gente ter o cuidado. Vetor KL, que é L menos K. Ocultamos esse vetor, que corresponde a esse pedaço aqui. Criamos um controle deslizante T3. Agora eu vou fazer o seguinte: Ctrl C, Ctrl V no controle. Tá? Com o botão direito do mouse eu puxo ele para baixo. Veja engraçado que ele já até chamou ele de T3. Certo? Porque chamava T2, chamou ele de T3. E agora, como os 4 pontos têm que descer, eu tenho que somar tanto em P1, quanto em P2, quanto em P3, quanto em P4 a quantidade mais T3 vezes V3, tá? Já vou aproveitar e copiar tudo isso. Ctrl C, pronto. Ok, agora vamos fazer o mesmo em P2, vamos somar, ok, já tinha T3 vezes V3, em P3 também, e em P4 também. E como agora eu sumei T3 V3 nos 4, quando eu mexer no T3, isso vai descer os 4 ao mesmo tempo. Aqui vem os 4 até a posição final, tá? Se eu quiser botar para trás, eu faço passo a passo. E agora eu posso animar tudo isso. E você vai ver quando eu animo que vai dar um problemão, mas tudo bem, a gente vai resolver esse problemão. Vejam a bagunça que se forma aí quando eu estou animando todos ao mesmo tempo, tá? E por que essa bagunça? O que está acontecendo aí? É que os 3 controles estão, por fazer um trocadilho, estão descontrolados. Eles estão andando em qualquer ordem. E não é isso. A animação que a gente fez é para que originalmente T1 ande com T2 e T3 fixo, depois ande T2 e depois T3. Então, a animação correta, deixa eu parar aqui tudo isso,
seria assim, todo mundo zerado, tá bom? Aí anda o T1, depois que o T1 ficou aqui parado na posição final dele, que é 1, anda o T2, e por último, com T2 também parado em 1, anda o T3. Se eu quero voltar, volto atrás para frente, volta o T3, fica em 0, aí volta o T2, fica em 0 e volta o T1, tá? Então a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente para fazer com que tudo isso funcione. Vamos agora limpar um pouquinho as coisas aqui antes de eu continuar. Primeiro, esses pontos C e K não precisam mais ver L nem o J, assim fica mais lindo. O mesmo com P1, P2, P3 e P4, eles já estão indo para a posição Z, tá tudo bem. A minha figura está mais limpa agora. O que eu quero ver mesmo é isso aqui, ó. Essa é a minha animação, tá? Lembrando que tanto T1 quanto T2 quanto T3 eles têm que ficar fixos, tá? Bem, vamos então por último fazer um novo controle deslizante que eu vou chamar de T, tá? Vamos conferir de novo se não tem nenhum T aqui, tem nada chamado T. Então vamos criar um novo controle deslizante que eu vou chamar de T. Vou colocar ele aqui. E não vou criar nada, desculpa. Vamos copiar e colar esse T3 aqui. Ctrl C, Ctrl V. Com o botão direito, puxar ele para baixo. Só vou renomear ele para T. Vou chamar T5, eu vou deixar em T mesmo. Tá? De 0 a 1, tá tudo bem. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Aliás, para simplificar ainda mais, em lugar de 0 a 1, vamos botar eles de 0 a 3. Então, o que o T vai fazer? Eu gostaria que quando T está em 0, que é onde começa a animação, esteja todo mundo em 0. Quando T chega aqui em 1, escrever aqui para ser mais fácil, T igual a 1. Eu posso mudar um controle deslizante muito fácil aqui, tá? T igual a 1. Nesse momento eu quero que seja aqui, ou seja, quando andou só a primeira parte. Então quando T igual a 1, T2 e T3 tem que estar em 0. Quando T vai de 1 a 2, é o mesmo que T1 ficar em 0 e o T2 andar de 0 a 1. E essa última parte de 2 a 3 aqui corresponderia a T3 andar de 0 a 1, certo? Então, vimos aqui as posições parciais. Quando T igual a 3, todo mundo está em 1. Quando T igual a 0, todo mundo está em 0. Quando T igual a 1 mais ou menos, T1 está em 1 e todo mundo aqui está em 0. Quando T igual a 2, tá? A 2, tá? Aqui eu teria essa situação. Então, o que a gente vai fazer? Em lugar de ter 4 controles deslizantes, que vocês viram que quando eu animo, eles ficam doidos, eu vou ter apenas esse controle deslizante T indo de 0 a 3. E ele que vai, por sua vez, controlar os outros 3 controles, tá? Então, como? Vamos fazer o T1. Então, T1 como funciona? Quando T igual a 0, T1 igual a 0. A T1, T e T1 são iguais. A partir de 1, o T1 fica parado em 1 e o T pode continuar andando. Então, o valor de T1 seria assim, o novo valor de T1, eu vou definir T1 como sendo, usando a função C. Então, se condição, então, tá? Desculpem, eu não vou usar essa, vou usar outra. Se T, tá? Eu quero escrever T1 em função de T. Então, se T é menor que 1, T1 vai tomar o mesmo valor que T. E se não, tá? E se não, T1 vai ficar fixo em 1, certo? Então vejam o que aconteceu aqui.
O primeiro que aconteceu foi que o T1 ele sumiu. Por quê? Porque eu não posso mudar mais ele agora depende de T. Então ele passou de ser um controle deslizante a ser uma variável totalmente dependente de T. Tá? Mas vamos tentar olhar ela aqui. Cadê as variáveis? Aqui, olha. O T1 eu não posso mostrar mais, porque ele não é mais um controle deslizante, mas quando o T é 0, ele vale 0. E quando eu mexo o T aqui até 1, eles têm o mesmo valor. Mas quando o T chegar em 1, o T1 fica fixo e o T continua mudando. Então entre 0 e 1 eles são iguais, a partir de 1, T1 fica fixo em 1. Certo? Vamos mudar então esse T agora aqui para cima, porque é ele que nos interessa. Vamos para o T2 agora. Como funciona o T2? Quando T está entre 0 e 1, ele tem que ficar em 0. Tá? Então se T, vamos fazer T2 aqui. Então, se T é menor que 1, o T2 ele vai ficar em 0 esperando a vez dele. Agora, a partir de... Desculpa, eu fiz aqui bobagem. Vamos lá. Se T é menor que 1, 0. A partir de 1, ele vai se mexer entre 1 e 2. Tá? Mas se T for maior que 2, ele fica em 1. Então, a segunda condição... Aqui eu poderia colocar outro C. Vamos colocar. Então, aqui se T for maior que 2, ele fica em 0. E se não, é o que acontece quando T está entre 1... desculpa, se T é maior que 2, tem que ficar em 1, que é no final dele. E se não, eu quero que enquanto T está entre 1 e 2, o T2 está entre 0 e 1. Então tenho que subtrair 1 de T. Então seria T menos 1. Tá? Esse T menos 1 é o seguinte. Quando T está em 1, eu quero que T2 seja 0. Então 1 menos 1, 0. Quando T chega em 2, eu quero que T2 seja 1. Então 2 menos 1, 1. Então é isso. T menos 1 faz com que quando T está entre 1 e 2, T2, que é T menos 1, fique entre 0 e 1. Certo? Bom, o T2 sumiu porque agora ele depende de T, mas veja que agora funciona. Quando o T está entre 0 e 2, o que acontece? Olha, entre 0 e 1 mexe o primeiro, chegou em 1, aí começa a mexer o segundo e o primeiro fica fixo. Tá vendo? E aqui agora, bom, não faz mais nada porque eu não mexi no T3 ainda. Tá? Mas ele faz o que a gente está esperando agora. Bom, o único que falta agora é entre 2 e 3. Eu quero que T3 valha quanto? T menos 2. Porque quando T é igual a 2, T3 eu quero que seja 0. Então 2 menos 2 é 0. E quando T é igual a 3, eu quero que T3 seja 1. T3 que é 3 menos 2, 1. Então T menos 2, tá? Então quem seria T3? Vamos fazer aqui como T1, certo? Só que T3. Então como fica? Se T é menor que 2, ela simplesmente vai valer 0. Tá? Porque a T é igual a 2, T3 não muda. E quando eu cheguei em 2, então a T3 é T menos 2, que é o que eu quero. De novo, sumiu o T3. E agora minha animação está completa. Vejam aqui. Certo? Então, com isso, eu posso fazer a animação que eu quero, com T variando de 0 a 3. Se eu animar agora aqui, não tenho nenhum problema. Animando aqui, como agora o T1, T2 e T3 dependem de T na ordem, de forma correta, e eu tenho minha animação completa, certo? Muito bem. Deixa eu fazer um comentário aqui em relação a T2. Quando eu fiz T2, vejam que ele tem, se alguma condição T menor que 1, T2 vale 0. Se não, aí eu tenho outro se. Certo? Quando eu tenho esse se aqui aninhado, eu posso tirar esse se aqui
tá? E fica mais fácil de ver, tá? Então vejam como funciona esse si com mais de 3 parâmetros. Aqui eu tenho 1, 2, que é o 0, 3, essa condição, 4 e 5 parâmetros no 3. Então como funciona esse si? Se t é menor que 1, então t2 vale 0. Se não, aqui eu vejo qual a outra condição que tem. T é menor que 2, então se t não é menor que 1, mas é maior que 2, então vale 1. E se nem é menor que 1 e nem é maior que 2, então o que sobrou é t menos 1, tá? Então é assim. Se condição 1, valor 1. Se não, se condição 2 é verdadeira, o T2 toma o valor 2. E se não, toma o último valor que tem aqui. Então é uma forma mais simples de escrever a mesma coisa, tá? Isso está bem escrito lá na apostila para vocês verem, tá bom? Então, está funcionando, posso animar sem problema nenhum, tá? Bom, uma forma extra que eu tenho aqui de fazer as coisas seria uma forma extra, não, desculpe, para completar essa figura, o que eu preciso fazer o lado de cá, tá? Então, vejam que o lado de cá que eu tenho aqui seria R1, R2, R3, R4. Então vamos fazer R1 igual a C, R2 igual a B. Então temos R1 igual a C, R2 igual B, tá? Para descobrir quem é R3, vamos ver quem é esse segmento aqui. Esse é o segmento BF, então esse é o ponto F aqui. Então, R3 igual F. E R4 é esse ponto, mas esse aqui é o segmento GC. Se esse é o ponto C, então esse aqui é o G. Então, o R4 será o G. E agora eu tenho que mexer. Lembrem que o primeiro movimento era com T1. E aqui era com T1, V1. Mas V1 quem era? O cara que ia daqui para cá. Certo? Bom, então eu não posso usar aqui o V1. Vamos usar vamos chamar de V4. Tá? Lembrando que esse ponto aqui era J, certo? Vamos mostrar ele de novo. Cadê o J? Tá? Então R4 seria, quem é R4? G. Então o vetor aqui, V4, vai ser quem? O J menos o G. Certo? Vejam que esse vetor aqui, que é igual a esse aqui. Tá? Vamos ocultar ele. E agora o R4, então, vai mudar para ser. Agora vamos mudar com T1, para que eles venham juntos os dois quadrados, certo? Os dois paralelogramos. Então vamos lá buscar R4. E R4 eu tenho que somar. Agora é o mesmo que a gente estava fazendo antes, tá? O T1, que é o primeiro movimento, vezes o vetor V4. Tá? Então quando eu mexo aqui, vejam que agora o R4 acompanha aí o movimento. E o mesmo com o R3, tá? Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. E vamos mudar R3. Ctrl V. Ok? Então se eu andar aqui agora, os dois acompanham. Tá bom? Vamos já fazer também o polígono, certo? Então, vamos fazer o polígono. O polígono que eu tenho aqui seria R1, R2, R3 e R4, certo? R1, R2, R3 e por último R4. Tá? Esse polígono eu vou fazer ele vermelho recheado, tá?
E vamos... Ó, essa parte inicial está funcionando bem. Só falta agora fazer a descida. E também eu vou... bom, vamos aqui ocultar esses 4 lados aqui. Esse aqui também posso ocultar esse medo, tá? Botar esse polígono aqui, propriedades, avançado, no layer 0 também, para que fique por baixo do desenho aqui. E agora eu tenho que continuar. Vamos descer agora o segundo passo, R1 e R4. Mas agora, isso que ele vai descer aqui é o mesmo que o ponto P2 descia aqui. Então R1 e R4 eu tenho que somar o mesmo que P2, que seria T2, V2, tá? Bom, então R1 e R4. Então R1, vamos somar T2, V2 e R4 também. E R4 tinha isso, vamos somar T2, V2 também. Tá? Então agora, quando eu chegar em 2, eles começam a descer. Até aqui tudo bem. E agora só falta somar dos 4 o último movimento. Em A aqui é o que eu tenho. Então A é P1. Vamos copiar esse último movimento aqui, T3, V3. Ctrl C. Tanto em R1, quanto R2, quanto R3, quanto R4. R1, R2, R3. Vamos somar no final. E R4 vamos somar o último movimento. E agora sim, ó, os dois triângulos fazem todo... Desculpem, os dois paralelogramos. Bem, vamos ocultar esses 4 pontos. E o ponto J também. Pronto. E agora eu posso animar minha figura. E aqui eu tenho a animação completa. Tá? Tem um tri aí que está aparecendo. Vamos tirar o rótulo do triângulo. Tá? E vejam que essa animação funciona bem, tá? Se eu mudar o ponto B de lugar, por exemplo, ou C, ou A, tudo bem. Tá? Como a construção foi feita respeitando a geometria do triângulo retângulo, aí tudo vai funcionar como tem que funcionar. Tá? É claro que se vocês vão usar isso na sala de aula, você não vai fazer o que eu estou fazendo agora de ficar trocando no meio da animação, tá? Você faça a animação, dá uma parada, aí você troca o triângulo, faz a animação de novo. Tá certo? Para não ficar estranho. Tá? Uma paradinha aqui, vamos mudar e fazer a animação de novo. Se você pode trazer aqui para o 0, vamos fazer de novo. Tá bom? Também que qualquer que seja a posição, isso vai funcionar, que na verdade a gente está provando o teorema de Pitágoras. É claro que aqui é interessante a gente explorar o fato de que se eu mexer em uma linha, em um lado de um paralelogramo, mantendo ele na mesma reta em que ele já estava, a área não muda. E portanto eu posso dizer que a área desse retângulo vermelho aqui vai ser igual a área a esse quadrado, porque olha aqui eu estou deformando, a partir de agora, deformando ele apenas mantendo o mesmo lado do paralelogramo aqui também. Então essas transformações, essas deformações do quadrado, um paralelogramo e retângulo no final, elas não mudam nunca a área. Então essa área vermelha nunca muda em toda a animação, essa área azul nunca muda em toda a animação. Tá certo? Bom, o vídeo foi bem comprido, mas acho que eu mostrei todos os passos de como fazer a animação. Antes de eu desligar, de eu terminar, desculpem, eu sugiro que vocês parem o vídeo, não tiverem dúvidas, voltem, vejam várias vezes, para vocês entenderem passo a passo o que foi que nós fizemos aqui, certo? Então, mais uma vez,
Bom estudo a todos.